E aí, gente, vocês estão me ouvindo? A galera que tá entrando aí, que já tá mandando um aceno aí. Hoje a live vai ser sobre procrastinação, eu vou esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutos, né? Hoje entrei meio-dia 37 em ponto, que é o horário que eu prometi, que é mais uns 2 minutinhos, vou esperar mais um minutinho, até dar meio-dia 39. Eu gosto desses números meio loucos. Até dar meio-dia 39 pra gente começar a live aí, tá? Acho que vocês estão me ouvindo bem, espero. A gente vai falar hoje sobre procrastinação, tá? Vou falar algumas técnicas para vocês vencerem a procrastinação, que a procrastinação, na verdade, é um mal comum aí dos designers, né? Todo designer aí sofre um pouco com a procrastinação, principalmente quando você começa a trabalhar com freelas, começa a trabalhar em casa, começa a trabalhar como home office, começa a empreender na área de design, você acaba aí se deparando aí com a procrastinação. E é bem comum, cara, tem muita gente que sofre, muita gente me pergunta como que eu faço para passar pela procrastinação, porque eu sou um procrastinador nato, um procrastinador assumido, que tem dificuldade aí infinita às vezes para vencer a procrastinação, mas fiz alguns estudos, aprendi, teve um coach também que me ajudou uns 2 anos atrás. E a procrastinação hoje pra mim não é mais um problema. E eu quero mostrar pra vocês o que eu faço hoje diariamente pra vencer a procrastinação, tá? Normalmente começa pela manhãzinha, o fim do dia também é importante. Então eu vou mostrar pra vocês algumas táticas aí pra vocês também vencerem essa procrastinação, tá? Hoje eu tô gravando com 2 câmeras, então eu tô aqui no Instagram. E aqui eu tô filmando com uma câmera aí pra eu poder depois divulgar esse vídeo em outros lugares. Porque da outra vez que fiz a live o vídeo ficou horroroso. Eu até coloquei no YouTube, mas tá muito ruim. Eu vou tirar de lá certamente. Então hoje eu tô gravando com 2 câmeras, esse microfone tá lá e aqui tá só com o microfone do celular, beleza? Então, gente, vou começar a live. Deixa eu só arrumar meus tópicos aqui, porque eu sempre separo uns tópicos pra eu não me perder na live, senão eu começo a procrastinar na live, né? Começo a falar de outros assuntos, que não é o assunto da live. Mas o assunto de hoje vai ser então procrastinação, tá, gente? Pra começar a live aí, pra gente começar a falar sobre isso, o que é essa tal de procrastinação, tá? Procrastinação nada mais é do que deixar as coisas para depois. Você tem ali um job complicado para fazer durante o dia, você tem 30 jobs para fazer durante o dia e você começa a deixar isso para depois. Você começa a fazer uma coisa hoje, uma coisa depois, uma coisa depois. Aí você vai deixando aquilo para mais tarde, né? Aí depois você fica puto, né? Eu tenho uma amiga que ela procrastina tanto que ela deixa trabalho às vezes de 2, 3 dias acumularem, chega na sexta-feira ela fala, meu Deus, eu preciso fazer, ela fica desesperada e ela faz tudo de uma vez, tá? Vira uma loucura e daí ela soca a parede, fica estressada, joga chá no computador, né? Igual aquele episódio da Netflix lá, aquele episódio interativo da Netflix, né? Joga chá no computador e fica puto porque não consegue criar, porque procrastinou. Então, gente, eu vou ensinar pra vocês aí como vencer essa procrastinação, tá? E procrastinação nem sempre é não fazer nada, tá? Nem sempre é não fazer nada. Às vezes a sua cabeça, como você pensa às vezes, nossa, eu tenho que fazer um trabalho complicado hoje. Aí, chegando de manhã, você começa a achar coisas mais importantes pra fazer. Você fala, nossa, preciso dar uma arrumada aqui na minha mesa, preciso arrumar aqui os meus livros que estão desorganizados. Nossa, hoje eu preciso pôr em dia aquela leitura que eu não fiz. Você começa a achar um monte de outras coisas importantes para fazer e você vai arrastando para depois o que realmente era importante. Tá? Então, a procrastinação nem é sempre não fazer nada, mas é deixar as coisas para depois, deixar o que era para ser importante no dia para mais tarde, tá? Então, vamos começar aí com as dicas, tá? A primeira dica para vencer a procrastinação, a primeira dica é foda-se o Zeca Pagodinho. Foda-se o Zeca Pagodinho. Então essa é a minha primeira dica, que é, na verdade, o que eu quero dizer com foda-se o Zeca Pagodinho? Você não pode deixar, não deixa a sua vida te levar, tá? Não deixa a vida te levar, não deixa as coisas acontecer naturalmente. Você não pode deixar que amanhã, aí do seu trabalho, quando você começa pela manhã, ou se você é só freela à noite, quando você começa aí a sua jornada de trabalho, você não pode deixar que isso, eu vou fazendo aí conforme for aparecer, vou ver o que tem pra fazer hoje, vou fazendo. Qual que é a primeira dica dos especialistas para não procrastinar? É você fazer uma lista de tarefas um dia anterior, tá? Não deixar para fazer de manhã, porque às vezes você não faz nem a lista de manhã. Você tem que fazer um dia anterior. Então, por exemplo, hoje no fim da tarde ou no fim da noite, quando você estiver terminando sua jornada de trabalho, o que você faz? Você pega e faz ali uma listazinha quais são as tarefas que você tem para amanhã, tá? Isso conscientemente, você vai dormir com isso na sua cabeça. De manhã, quando você acordar, você já sabe o que você tem que fazer. Às vezes você não precisa nem olhar a sua lista.
Mas é importante que você saiba exatamente o que você vai fazer no dia, tá? Para que você não deixe a esmo, tá? Porque se deixa o barco sem navegador no mar, ele vai para onde o mar levar. E você acaba às vezes perdendo sua manhã, perdendo meio dia, perdendo o dia todo aí procrastinando. Então, saiba exatamente o que você vai fazer no dia. Como que eu faço? Eu uso uma ferramenta chamada Trello. Depois vocês anotam aí, depois vocês procuram, é Trello, Trello, tá? Ela é uma ferramenta de produtividade e ela você consegue criar várias colunas de trabalho nela e cardzinhos, tá? Eu uso para tudo. Então como que eu faço? Vou mostrar para vocês mais ou menos como eu organizo o Trello. Eu crio uma coluna no Trello. A primeira coluna é de ideias, tá? Então o título dela é de ideias e nela eu vou criando cardzinhos das minhas ideias que eu vou tendo aí ao longo da minha vida, tá? O Trello é online, então você pode usar no computador, tem um app para o celular, então é tudo integrado, você mexe no celular, mexe no computador, aí o que tiver mais à mão, né? Então, aí ideias, aí do lado de ideias eu coloco a fazer, que é a coluna de coisas que eu já tirei do ideias e vou pôr para fazer. Então, ali tem jobs de clientes, tem jobs para trabalhos meus, tem jobs ali, tem coisas para fazer. Então, a fazer. Do lado do a fazer, todo domingo eu mexo no Trello para organizar o sprint da semana, que é as coisas que eu vou fazer durante a semana. Durante a semana aparecem mais coisas, mais jobs de outros clientes, então é normal, mas eu faço ali o sprint da semana. Aí, nesse sprint da semana, que eu vou, por exemplo, hoje à noite, pegar e organizar o meu dia de amanhã. Então eu começo a colocar os jobs meus de amanhã nesse sprint da semana, tá? E cada cardzinho de job, por exemplo, lá tem fazer logo para marca Futurama. Beleza, então tem lá fazer logo marca Futurama, eu faço esse cardzinho, fazer logo marca Futurama, abro ele, dentro do cardzinho você pode colocar a data de entrega. Então eu já coloco ali, ó, o que eu vou fazer? Esse vai ser meu primeiro job da manhã de amanhã, então eu vou terminar ali às 12 horas. Tchum, coloquei às 12 horas, fecho. À tarde o que eu vou fazer? Tchum, abro um outro cardzinho e coloco, à tarde eu vou fazer isso aqui, tá? E do lado, na coluna do lado, eu coloco os feitos, então conforme for fazendo eu vou arrastando para o feitos. Isso é muito legal porque mostra que você está diminuindo o seu trabalho, então sempre faça isso, faça esse hábito de pegar e arrastar o card, tá? Isso é bem importante psicologicamente. Então tem a coluna feitos, depois tem a coluna arquivados, de vez em quando eu pego e faço uma limpeza na coluna de feitos, jogo os cards tudo por arquivados. E também tem uma coluna de materiais, onde eu tenho os links dos materiais dos clientes, os links dos senhas de AdWords, Facebook, senhas que precisar dos clientes, tá tudo aí. Então são mais ou menos assim eu organizo o Trello. Vou fazer uma aula aí mais pra frente aí para colocar no YouTube sobre o Trello, como que eu organizo o Trello, como eu uso o Trello para minha produtividade, tá? Então, primeira dica, não deixe a vida te levar, faça aí as suas listinhas de metas, as suas listinhas de trabalhos, tá? Do dia. A segunda dica é divida as tarefas, tá? Qual que é o grande problema aí deixa eu organizar minha listinha aqui. Qual que é o problema aí, o grande problema, na minha opinião, da procrastinação? É quando você tem muitos trabalhos durante o dia, muitos jobs para fazer durante o dia, ou quando você tem um job muito grande, um negócio muito difícil, por exemplo, sei lá, fazer a campanha do lançamento do novo All-Star. Então você tem lá esse job para fazer, você fala, nossa, essa campanha é muito longa para fazer, é cheia de coisa para fazer, meu Deus do céu. Aí você vai procrastinando, porque naturalmente o seu cérebro, o seu subconsciente, ele tende a fugir da dor, a fugir do medo, a gente já conversou isso na live passada, então ele tende a fugir da dor. Então naturalmente você vai achando coisas mais importantes para fazer, ou vai ficando na preguiça, chega de manhã e fala, nossa, você começa a ficar com medo de fazer aquele job grande. Então uma dica é, separe esse job grande em pequenos jobzinhos. Como que eu faço no Trello? Então eu faço o cardzinho lá, digamos que tem um cardzinho lá, fazer a campanha de lançamento do tênis aí, novo tênis All-Star. Abro o cardzinho, dentro do cardzinho então tem checklists, tá? Tem uma opção de checklist lá, então eu coloco um checklist na ordem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o escopo da campanha, segunda coisa que eu vou fazer é a identidade visual da campanha, depois eu vou fazer banner para Facebook, banner para site, banner para isso, anúncios de revista, nananana. Então eu vou colocando e vou matando um por um, conforme eu vou matando eu vou ticando, pá, fiz o escopo, tá, fiz a identidade visual, pá. Aí eu vou ticando lá, então o que eu penso? Então qual que é a primeira tarefa que eu tenho para fazer no dia? Não é a campanha do lançamento do All-Star, do novo tênis All-Star. É fazer o escopo da campanha. É o primeiro job que eu tenho. Vou lá, fiz o escopo, tiquei. Vou lá, fiz, então você vai fazendo um por um. Divida em pequenas tarefas para que ao final dessas pequenas tarefas você tenha o todo feito, tá? Isso é uma coisa muito boa, tanto para o seu cérebro, para a sua saúde mental, para a sua paciência, para a sua ansiedade. Isso controla a sua ansiedade, então faça isso, tá? É muito bom, divida em pequenas tarefas, uma tarefa muito grande, tá? Para que você não fique muito assustado com a tarefa grande. Terceira dica é respire. Respire, tá, gente? Respire. Olha,
Parei, Thiago. Ó, Thiagão, parei agora. Parei. Vim assistir sua live. Aqui tô no horário do almoço, aqui escondido no banheiro aqui do meu trabalho, assistindo sua live. E você vai falar pra mim que eu tenho que respirar, bicho. Ó, tô perguntando se o vídeo vai ficar gravado, depois eu posto no YouTube e mando pra vocês, tá? Vocês falam assim, pô, você tá falando pra eu respirar, cara, que isso, velho? Não, isso chama-se Mindfulness, tá? Depois vocês procuram aí na internet, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, eu não sou um grande especialista em Mindfulness, mas eu sei algumas técnicas de Mindfulness pra você controlar a ansiedade e ter aí produtividade, tá? E controlar a procrastinação, tá? Basicamente você precisa... É um exercício que eu faço sempre antes de começar os jobs, tá? Por que eu faço isso? Eu vou explicar pra vocês por que Mindfulness é legal aí pra você não procrastinar. Porque é comprovado cientificamente que a procrastinação está totalmente ligada à impulsividade, tá? A impulsividade e a ansiedade. Então, por exemplo, sei lá, tô fazendo um job ali no Photoshop, pá, tô mandando ver no Photoshop, tô mandando ver no job, de repente, pum, um WhatsApp. Aí eu olho o WhatsApp, o colega meu mandou uma mensagem, o WhatsApp já tinha um link, cliquei no link, acessei o link, foi para um blog, no blog tinha um anúncio do lado, cliquei no anúncio, fui pro YouTube, assisti um vídeo no YouTube, depois do YouTube veio um outro anúncio, fui pro outro site, e começo a ver, quando me dou conta, sei lá, eu tô assistindo um documentário sobre reprodução de baleias lá na Antártida. Tipo, é um negócio nada a ver com o que eu tava fazendo no jobzinho lá no meu Photoshop, agora eu tô vendo um documentário sobre reprodução de baleias. Então, isso é muito comum, eu fiz muito isso e eu acredito que você também faça isso, porque é uma coisa bem comum, que é essa impulsividade. Você começa a criar, você começa a sair do seu trabalho, começa a clicar em várias coisas, começa a ver coisas aleatórias, assuntos aleatórios, stories atrás do outro no Instagram. Então, para você controlar essa impulsividade, tem um exercício que você pode fazer toda manhã, que é um exercício de Mindfulness. Foi um terapeuta que eu fiz há uns anos atrás para controlar a ansiedade, e ele me ensinou esse exercício para fazer toda manhã, e eu faço principalmente nos dias em que eu estou meio atribulado de trabalho. Então o que eu faço? Eu paro, respiro, ouço a minha respiração, começo a respirar e ouvir a minha respiração, fecho os olhos, sento numa posição ereta, né? Respiro, e eu começo a ouvir a minha respiração, sentir a minha respiração profunda e começo a ouvir tudo que está acontecendo no ambiente. Então tem um cachorro latindo lá longe, tem um passarinho aqui. Então você começa a ouvir todos os sons do ambiente, tá? Faz esse exercício durante 2 minutos, começa a ouvir seus batimentos cardíacos, sua respiração. Por que isso é massa? Porque isso te põe no momento agora. Isso te põe para você viver o agora, tá? Para que sua mente não viaje aí na maionese. Então te põe no momento agora e isso te ajuda a controlar a impulsividade, te deixa mais calmo e te ajuda a controlar aí a sua ansiedade, e você vai provavelmente ter um dia muito mais produtivo, tá? Então, antes de começar o dia, antes de ligar o computador, faz esse exercício de Mindfulness, e você vai ver aí que o seu dia vai ser muito mais produtivo, tá? É uma dica muito legal e é uma dica científica e é muito massa. Procura na internet que vocês vão ver muito sobre isso. Procura meditação para produtividade, vocês vão ver que tem muita coisa legal sobre isso, tá? A última dica é, se você procrastinou, respire de novo. Olha, por quê, cara? Porque normalmente quando a gente procrastina, ou quando acontece algum problema, a gente procrastina e a gente acaba acumulando trabalhos. Aí chega uma hora que você fala, nossa, velho, você olha pro relógio, você fala, meu, matematicamente não vai dar tempo de eu entregar isso aqui no prazo combinado. Aí você começa a ficar desesperado. Isso acontece com a grande maioria dos designers, principalmente meus alunos, falam muito isso pra mim, que aí começa a ficar desesperado, começa a ficar louco, meu Deus do céu, eu tenho tudo isso pra fazer, eu tenho 1 hora pra fazer, não tenho como fazer, ai, por que eu fiz isso comigo? Aí você começa a se culpar, né, pelo que você fez. Por que eu procrastinei? Por que eu fiquei assistindo Netflix em vez de trabalhar? Por que eu fiquei jogando videogame? Por que eu fiquei no celular? Por que eu fiz isso em vez de trabalhar? Aí você começa a se culpar, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi com a minha esposa é minha coach pessoal, é intransferível, que quando você tá atribulado, você já fez a cagada, velho. Não adianta ficar olhando pra trás, ficar se culpando, ficar se jogando bosta na sua cara por aquilo que você já fez. Você já tá feito, velho. Daqui pra frente você tem que tentar resolver. Então esquece tudo a cagada que você fez e pensa, e você tem que respirar, faz o mindfulness e pensa, o que eu posso fazer para resolver esse negócio. Sai do lago, né? Tem essa expressão que o pessoal fala, quando você está dentro de um grande lago, você não consegue observar o tamanho do lago, a imensidão dele. Você precisa sair dele, subir num trampolim para que você consiga ver todo o lago, subir numa montanha, né? Para que você consiga ver todo o lago. Então, faz esse exercício, saia do meio do problema,
vá para cima e observe o problema de fora e vê o que você precisa para resolver. Se você precisar entrar em contato com o cliente para melhorar o prazo, se você precisar chamar um amigo designer para ajudar a fazer, eu já fiz isso. Se você vai dar um jeito de fazer, nem que fique um pouco mais simples, se você resolve, cara, resolve. Não adianta ficar se culpando, se martirizando, quebrando parede, jogando chá no computador. Cara, te vira, resolve. Se concentra e resolve, tá? Então, procrastinou, não se culpe, respire de novo, faz o mindfulness de novo, tá? Bem, agora mudando um pouco aí de saco pra mala, eu vou falar para vocês sobre uma coisa que é dentro do processo criativo, científico, processo criativo clássico, existe algo chamado de incubação, tá? Que eu particularmente chamo de procrastinação criativa ou procrastinação consciente, tá? O que é aí a incubação? Incubação é um processo, geralmente quando você está enfurnado no trabalho, está trabalhando feito um louco lá, pegou uma logo para fazer, por exemplo, já passou o briefing, já procurou referências, já pesquisou público-alvo, já começou a fazer seus RAFs, seus rascunhos, é muito importante fazer rascunho, sempre faça rascunhos, começou a fazer seus rascunhos, seus RAFs, e agora você vai começar aí a criar e você vê que você está bloqueado de ideias, está bloqueado criativamente, você percebe que você não está conseguindo criar, você não está conseguindo ter uma boa ideia, não está conseguindo mesclar todas as referências que você teve, as ideias estão desorganizadas na sua cabeça. Qual que é a dica científica para você fazer? Procrastine. Procrastine conscientemente, tá? Uso dessa fase da incubação no processo criativo. O que é a incubação? O que você pode fazer? Você sai desse job, que é a ideia do lago, né? De sair do lago também e olhar de cima. Então você sai desse job, ou você faz outros jobs e depois você volta para ele, ou você pode fazer, sei lá, vai passear com o cachorro, vai dar uma volta no parque, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa aí, tá? Especialistas dizem que é muito legal você fazer um hobby durante a incubação. Praticar um hobby, praticar algo que te dê prazer, porque isso gera dopamina, gera prazer no seu cérebro e isso te ajuda a ter uma ideia melhor, tá? Outros especialistas também dizem, alguns especialistas também dizem, eu fiz uma pós, vocês não sabem, mas eu fiz uma pós-graduação em inovação, fiz uma especialização uns 2 anos atrás, e eu aprendi lá que uma coisa muito legal para criar é o tédio. Então eu tive um professor meu que falava que a melhor forma dele criar, e é um professorzão massa, ele é ilustradorzão e tal, foi ilustrador da Disney e tudo, é um cara bem fodão. E ele ensinou que a forma que ele mais cria, quando ele mais tem ideias, é lavando louça. E ele gosta daquelas louças de domingo, assim, grandona, assim. Por quê? Porque é o tédio de lavar louça, é o tédio de passar uma roupa, é o tédio de organizar alguma coisa. O tédio é muito bom também para fazer essa parte da incubação. O que é a incubação? A incubação é quando você já fez tudo isso, então você já fez todo aquele processo de criação, referências, um monte de coisa arada, e você tem um momento que o seu subconsciente começa a organizar essas informações automaticamente. Então, por exemplo, eu já tenho tudo aquilo que você já sabe tudo sobre o cliente, tudo sobre o job, você já passou por todo o seu processo de criação, já começou a fazer os rascunhos, mas você está travado. Então, suas ideias, o que o seu subconsciente faz? Quando você se afasta do projeto, ele é organizar essas ideias, e às vezes você chega naquele momento eureka, né, que é o famoso eureka, que vem normalmente durante a incubação, tá? Então, não existe um tempo para incubação, depende também do tamanho do seu job, do prazo que você tem que terminar ele, mas você pode fazer 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, um fim de semana, tá? Independente, tá? E é interessante também que a incubação seja consciente, tá? Consciente. Então, é até legal que você verbalize isso. Então, você está travado no job ali, você fala, vou parar então 5 minutos aqui para poder pôr as ideias no lugar aqui, tá? Vou brincar com o cachorro, eu tenho um labrador, às vezes eu vou dar uma passeada com ele, brinco com ele. Então, vai dar uma organizada aí nas suas ideias. Então, que isso seja consciente, tá? Você decidiu fazer isso durante um tempo para poder organizar suas ideias. Quando você voltar, você vai perceber. Mesmo que você não tenha um momento eureka, quando você voltar para o job, você vai perceber que você vai estar muito mais refrescado e muito mais disposto e com muito mais ideias criativas, tá? Então, use a procrastinação em prol de você, tá? Use a procrastinação para melhorar aí a sua criatividade, beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, acho que não, tá? Antes de mais nada, eu não gosto de falar muito dos meus cursos, porque o pessoal fala, só quer vender curso.
E quem me conhece sabe que eu não tô nem aí para vender curso, não é meu objetivo, não é meu ideal, mas eu tenho um curso muito legal que é de processo de criativo, que é processo de criação. Então se você às vezes já é designer, às vezes você já tem já manja uns softwares, mas sempre quando você vai criar é aquela dificuldade de criar, é aquela dificuldade de ter ideias. Então eu tenho um curso que eu ensino todo um processo criativo cientificamente comprovado para você melhorar a sua criatividade, para você nunca mais ter problema com criação. Você vai perceber que você vai ter mais ideias criativas, porque eu também ensino hábitos de criatividade. Então, acordar pela manhã, existem alguns hábitos legais para você instigar a sua criatividade ao longo do dia, e você vai ver que você vai melhorar muito, os seus jogos vão ficar bem mais criativos, tal. Esse curso tem ali no meu link da minha bios, tá? Talvez eu deixe uma imagenzinha no story da frente aqui, mas tem um link na minha bios ali, acessa lá, dá uma olhada, tem um videozinho onde eu falo sobre o curso, dá uma olhada nas aulas, tal, é bem legalzinho, é barateza também. Então acessa lá que é muito legal, tá, gente? A live hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até quinta-feira. Então quinta-feira vai ter mais uma live aí. Eu não sei sobre o assunto ainda, na verdade eu já escrevi os assuntos, mas eu não lembro. Mas depois eu passo aí a lista aí eu passo aí o que vai ser o assunto da próxima live aí da próxima vez, tá? Da quinta-feira, beleza? Então, gente, fico por aqui hoje. Um abraço, tá?